versículo de número 41 até o versículo de número 45. Primeiro livro de Reis, Israel, capítulo 18, versículo de número 41 ao versículo de número 44. Todos que acharam podem dizer: eu achei. Eu achei. Escrito está: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque versículo 41, come e bebe, porque e Acabe subiu, comeu e bebeu, mas Elias foi ao Carmelo e inclinou-se por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse a seu rosto: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, e subindo o mar. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Veio o quê? Uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E você diz: amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Reis, que alguns estudiosos atribuem, sendo ele escrito pelo profeta Jeremias, é o livro que retrata a história do reinado de Davi, do reinado de Salomão, do reinado de Roboão e do reinado de Jeroboão após a divisão do reino entre Judá e Israel. O capítulo de número 18 já é uma fase em que Israel não é mais uma nação unificada, como ela sempre foi desde a chamada de Deus a Abraão, o nascimento dos 12 filhos de Jacó, e cada filho representava uma tribo, um povo. Na divisão do reino, na divisão da Palestina, quando Josué conquista a terra prometida. Essa nação que ora vemos em 12 tribos, agora se torna uma nação que está dividida em 2 povos. O povo do sul chama-se Judá e Benjamim, e o povo do norte se chama as 10 tribos, que tem como capital a região de Samaria. A história diz que durante o período dessa divisão entre Roboão e Jeroboão, após um propósito de Deus devido ao pecado de Salomão, a história diz que Judá permaneceu sendo uma nação que foi reinada pelos descendentes de Davi. Entretanto, não foi isso que acontece no reinado do norte, que era o reinado de Israel. Quando nós vamos ver a história do livro de 1 Reis, o reinado de Israel foi um reinado onde houve muita conspiração e muita traição. Muitos reis não puderam colocar
colocar seu filho, segundo o próprio conceito de monarquia, para reinar em seu lugar após a sua morte. Muitos deles foram assassinados, muitos deles foram mortos, muitos deles foram traídos. E a história de Israel não era uma história boa. Jeroboão, após ter recebido de Deus a primazia, o direito, a graça de ser o primeiro rei da nação de Israel, ele não compreendeu aquilo que Deus estava lhe entregando e não foi grato ao Senhor. A história diz que, temendo que Israel descesse a Judá, a Jerusalém para adorar, Roboão começou a fazer deuses de ouro para poder que o povo adorasse e se prostrasse perante ele. A partir dali, Deus prometeu que o reinado de Jeroboão não duraria por muito tempo. Nesse processo, a história diz que então algumas pessoas começaram a trair um ao outro de olho no trono de Israel. Nesse processo, o pai do homem por nome Acabe, chamado Omri, também foi um homem que reinou após um processo de traição. O único rei que herdou do seu pai o trono de Israel foi o rei Acabe. Entretanto, todos nós conhecemos a história do rei Acabe, e a Bíblia diz que o rei Acabe começa a reinar no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Quando Acabe começa a reinar, Acabe foi um jovem rei que não temia a Deus, e todo tipo de pecado Acabe começou a cometer no meio de Israel. Além de ser um rei que não temia ao Senhor, além de ser um rei que não adorava a Deus, a Bíblia nos diz que Acabe trouxe o povo à idolatria e ao pecado. A Bíblia pode afirmar, e nós podemos chegar à conclusão, que Acabe foi o pior rei que existiu em Israel. Nunca houve, em toda a história de Israel, um rei tão fraco, um rei tão frouxo, um rei que não tinha em seu coração o temor do Senhor e da sua palavra. Quando Deus começou a observar o reinado de Acabe, a Bíblia diz que Acabe começa a reinar, e o texto é bem claro a dizer que Acabe reinava e Acabe fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Para agravar a situação, Acabe ele descumpre uma ordem do Senhor, dizendo que nenhum judeu, que nenhum do seu povo poderia casar com mulheres de outras nações, principalmente nações cananitas. E a história diz que Acabe vai até Sidom e casa-se com uma mulher por nome Jezabel, que tinha por pai, o seu pai se chamava Etibaal, que era sacerdote de Baal. Quando Acabe casa-se com Jezabel, a história diz que Jezabel traz todos os deuses fenícios para a casa de Israel. Como consequência, o templo que Salomão havia erguido para a adoração a Deus deixa de ser somente da adoração a Deus. Olha para mim. E Jezabel traz dois deuses, a saber, Baal e Aserá. Quem era Baal e Aserá? Segundo a história e segundo a mitologia cananeia, Baal e Aserá eram uma deusa, sendo Aserá uma deusa feminina e Baal um deus. A mitologia cananeia ensina que quando Baal era um deus, ele vence o marido de Aserá e acaba a tomando por esposa. A partir daquele momento, aqueles deuses se tornam um casal na mitologia cananeia. Para os irmãos entenderem, Baal e Aserá eram conhecidos como deuses da fertilidade e como deuses da prosperidade. Nós sabemos que o Oriente Médio na época, o mundo antigo, vivia exclusivamente da plantação, da agricultura e da pecuária, que era a criação de animais. Então, toda forma de Deus que atribuísse a ele, que era o Deus da fertilidade e da prosperidade, as pessoas iriam se prostrar, iriam adorar aquele Deus. O que ocorre? A mitologia cananeia ensina que Baal era o Deus da fertilidade e da prosperidade. Para os irmãos
irmãos entenderem, eles ensinavam que quando Baal e Aserá mantinham relações, a chuva era o sêmen de Baal que era lançado através da chuva. Quando eles tinham relações, ou seja, para os irmãos entenderem o que chegava à ignorância da mitologia canaanita, eles ensinavam isso. Então todas as vezes que chovia, as pessoas olhavam e diziam: é Baal, é Aserá que está nos abençoando. Então eles pegavam animais e ofereciam sacrifícios a Baal e a Aserá. Só que o sacrifício não era a única forma de adoração a esses deuses. Todo tipo de promiscuidade, todo tipo de pecado, todo tipo de lascívia, todo tipo de fornicação, tudo aquilo que era horrível aos olhos do Senhor, a história diz que era o culto de Baal e Aserá. Se resumia a todo tipo de pecado sexual. Não era somente sacrifício de animais, era sacrifício de pecado, era todo tipo de pecado, era todo tipo de incesto. E Deus olhava aquilo e ficava indignado, porque quando Acabe casa-se com Jezabel, ele traz aqueles espíritos malignos, ele traz aqueles deuses para dentro da nação. Como consequência, Baal e Aserá recebem um altar no templo que Salomão havia edificado. Para quê? Para a adoração a Deus. O templo que foi construído, que no capítulo 7 de 1 Reis foi consagrado, e o texto está bem claro que na consagração do templo que Salomão edifica e consagra e ele inaugura, a glória foi tão grande que os sacerdotes não poderiam entrar, porque a presença de Deus tomou conta de dentro do santuário do templo. A glória tomou conta, os sacerdotes não conseguiam adentrar para oferecer sacrifício. Este mesmo templo agora estava contaminado. Este mesmo templo se tornou lugar de prostituição, de pecado, de lascívia, de adultério, de fornicação, de todo tipo de imundícia que a Bíblia condena. Deus começa a observar e a ira de Deus se acende contra a nação. O que acontece de pior, cara, é que o povo que antes adorava a Deus agora é induzido a adorar Baal. Por quê? Porque todas as vezes que o povo de Israel, que era povo inocente, via a chuva descer, dizia: não é Deus Jeová que está nos abençoando, não é Jeová direito, Deus provedor, que está nos abençoando, é Baal que está com a Aserá abençoando a nossa agricultura. Nossos animais, não faltará alimento para eles. Vamos prestar culto a Baal, vamos sacrificar a Baal, vamos nos prostrar a Baal. E Deus olhava e observava e dizia: a culpa está sobre Acabe, a culpa está sobre Jezabel, porque o povo não adorava mais a Deus, o povo não prestava mais culto a Deus. Agora o Deus era Baal, e Deus observava o distanciamento do povo da adoração a ele e dizia: eu preciso de uma solução. O cenário espiritual era totalmente desagradável. Deus não estava presente na nação. Jezabel estava com a pompa. Ela mandava, desmandava no reino, mandava no trono, mandava no povo, mandava nos súditos. Ela mandava em tudo. Tanto é que a história diz que ela tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Todos estavam ali para induzir o povo à adoração. Além de pecar, Acabe e Jezabel levam o povo a se prostituir perante esse Deus. Deus se irrita, Deus fica revoltado. E a Bíblia diz que nesse momento surge um anônimo, alguém que a Bíblia não fala o seu contexto, que a Bíblia não fala quem ele era antes de aparecer, mas no capítulo 17, de repente aparece um homem por nome Elias, que a palavra Elias deriva no hebraico de eu, que quer dizer Deus. O nome Elias significa no hebraico: o Senhor é meu Deus, e Jeová é meu Deus. Elias chega com o nome para dizer a Acabe e Jezabel e a nação de Israel o que Deus queria através daquele profeta, porque cada nome na Bíblia tem um significado.
significado. Tanto é que a Bíblia fala que Deus muda o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque para o judeu o nome tinha grande importância, o nome tinha grande significado, o nome tinha grande valia. Se alguém chegasse, se Adilson chegasse em Israel na época e dissesse o nome é Adilson, tinha que ter um significado, tinha que ter um porquê. É por isso que no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, no versículo 14, o profeta começa dizendo: seu nome será Emanuel. Qual o significado? Deus está conosco. Ou seja, tinha grande valia o significado. Quando Elias aparece de repente, Elias já diz o nome. Quem é Elias? Quem é? O Senhor Jeová é o meu Deus. Meu Deus é Jeová. Meu Deus não é Baal. Meu Deus não é Aserá. O meu Deus é Jeová. Este é o meu Deus. Quando Elias surge, ele é conhecido posteriormente como o maior profeta do Antigo Testamento antes de João Batista. Por quê? Porque o cenário que Elias ia encontrar não é um cenário que muitos que se dizem profeta no terra conseguiriam estar. Por quê? Porque Elias não vai encontrar um cenário que quando ele abrir a boca, as pessoas iriam aplaudir. Elias não encontra um cenário que quando ele começasse a falar aquilo que Deus falava, as pessoas iriam ouvir. Elias seria a boca de Deus em uma nação corrompida. Elias era a boca de Deus em uma nação distante. Elias era um profeta que tinha que ter ousadia, autoridade e convicção do seu chamado. É por isso que muita gente começa, mas não consegue terminar. Por quê? Porque ele não tem convicção daquilo para o qual ele foi chamado. E Elias sabia que o seu nome representava o seu chamado. Jeová é meu Deus, e não Baal, e não Aserá. Quando Elias chega, Elias, como diz o baiano, ele já chega chegando. Por que chegando? Porque se Baal era o Deus da chuva, se Baal era o Deus da festividade, se Baal era o Deus da prosperidade, e tudo que havia de prosperidade era atribuído a ele, então Baal tinha que fazer milagre no meio da nação. No capítulo 17, versículo 1, Elias mostra o seu cartão de visita a Acabe e diz a Acabe o seguinte: avisa ao rei que a partir de hoje, já que ele diz que é Baal que traz a chuva, que é Baal que traz a prosperidade, que é Baal que faz com que planta se come, que é Baal que dá alimento aos animais, a partir de hoje, segundo a minha palavra, não haverá chuva até que eu ordene. Elias é um homem ousado, porque Deus não disse a Elias o seguinte: vá lá e diga que não haverá chuva, até onde eu disse. Se você interpretou diferente, pode me corrigir. Mas Elias chega na autoridade de Deus para representar a Deus, para mostrar o seu cartão de visita. Ele diz: eu estou dizendo que não haverá chuva. Isto é ser um profeta ousado. Elias chega à autoridade. Eu imagino que Deus olha no céu e diz: eu vou confirmar a palavra de Elias. Por quê? Porque não foi Deus que falou, mas foi o profeta que chega à autoridade e disse: não haverá chuva, porque eu vou mostrar a Israel que este tal de Baal, que esta tal de Aserá, não é nada disso que eles estão dizendo que são. Eu vou mostrar que o verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É por isso que Isaías ele vai dizer o seguinte: que antes que houvesse dia, ele é, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos. Por quê? Porque operando Deus, quem vai impedir? Oh, glória a Deus! Ou seja, não existe outro Deus, porque o próprio Deus diz o seguinte: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ele é único, não existe outro Deus. Podem até pegar um boneco, pegar uma imagem, fazer de ouro, de escultura, botar em qualquer lugar, o povo pode até se prostrar, mas o único verdadeiro Deus é o Deus que essa igreja serve. Não existe outro Deus. Aí eu disse: eu vou provar quem é Deus agora, porque Deus gosta de ser desafiado.
nublado. Ela chega e diz: não vai ter chuva, e o céu se tranca. Irmãos, quer ver o negócio pegar fogo? É quem depende da agricultura e quem já morou no sertão sabe o que eu estou dizendo. Quando não se chove, não tem quem se colha, porque o que planta morre na terra, a semente não germina. Aí eu vou voltar um pouquinho lá na 6ª série, quando a minha professora do colégio Boa Ventura me ensinou algo importante. Ela disse: Edivando, deixa eu pegar na sua mão, porque eu vou te ensinar o processo da planta. Qual é o processo, professora? Fotossíntese. A planta precisa de 3 elementos essenciais. O primeiro elemento é a terra, porque a terra, a semente é lançada. Depois que a semente é lançada, ela precisa morrer, mas para morrer ela precisa de água, e água, se não existia irrigação na época, dependia da água que caía no céu, dependia da chuva para molhar a terra, e depois que molhava a terra, não poderia chover isso muito, porque provavelmente a semente ia encharcar, dependia do sol. Então 3 coisas essenciais além da semente: primeiro a terra, segundo a água, que era o H2O, e terceiro o sol. Senão não existiria a fotossíntese. Quando tem água, quando tem sol e quando tem terra, a semente morre. E aí a semente, a planta, segundo a ciência, é o único ser dentro da cadeia alimentar que produz o seu próprio alimento, chamado glicose. A planta, ela não precisa de animal nenhum para se alimentar, ela precisa de si próprio. Ela produz seu próprio alimento e ela consome seu próprio alimento. Sem chuva não tem que plantar. Qualquer pessoa que plantar numa terra seca, que não tem água, sabe que nada vai conseguir suportar, nada vai crescer, nada vai frutificar. Se não tem chuva, não tem alimento. Se não tem alimento, não tem comida para o humano, não tem comida para o animal. Se não chover, vou explicar para você entender, não tem aquele delicioso cuscuz que vem do milho com tripa. Se não tiver chuva, não tem aquele arroz maravilhoso com feijão que o brasileiro ama. Se não chover, não tem aquela carne picanha abençoada, aquele contrafilé do seu churrasco de final de semana. Se não chover, não tem alimento para galinha. Se não tem alimento para galinha e para o frango, você não vai comer frango. E se não tem alimento para galinha e para o frango, também você não vai comer ovo. Ou seja, tudo depende da chuva. Se não chove, não tem prosperidade. Se não chove, não tem bênção. Se não chove, não tem colheita. Se não chove, não tem alimento para o animal. Se não tem alimento para o animal vai morrer. Então a Bíblia diz que a minha chega e diz: não tem chuva, não vai ter comida para o animal, não vai ter alimento para vocês, não vai ter nada para ninguém. E se você estiver achando ruim, vai procurar Baal para ele resolver. Passa-se 2 anos. Quando Elias profetiza, Deus diz a Elias: vai para o vale. Eu já ordenei a uma viúva de Serepta para que ele te alimente. Quando Elias profetiza, irmão, porque quando a gente deixa ser boca de Deus na terra, neste mundo corrompido, todo mundo vai se levantar. E quando ele profetiza, não tem chuva. E quando não tem chuva, irmãos, eles começam a observar que aquilo que ele planta não está mais germinando, não está mais frutificando, não está mais colhendo. O animal que está no campo está secando, está ficando nessa figura, está morrendo no campo. Desespero. Quem foi que fez isso? Foi Elias. Vamos matar. Só que Elias já havia fugido para Serepta. E em Serepta, Deus iria se revelar a Elias. Porque Deus traz a existência de Serepta aquilo que não existe. Porque a viúva só tinha um pouquinho de comida em sua casa. Ela disse: eu vou fazer alimento para mim e para o meu filho. Depois nós vamos morrer. Aí Elias profetiza pela segunda vez: a farinha da panela não vai se acabar. Faz um pouquinho de farinha para mim, porque eu vou me alimentar. Elias profetiza a bênção, e a proporção que Elias profetiza a bênção, Deus traz prosperidade à mulher que não tinha nada. Sabe por quê? Porque primeiro, olha para mim, porque isso aqui é forte, nada que eu estou te dizendo. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois Deus trabalhar através de
de você. Primeiro Deus vai trabalhar na sua vida para depois te usar. Ninguém vai ser usado por Deus sem antes Deus mudar, sem antes Deus quebrar, sem antes Deus provar, sem antes Deus dar uma experiência com Ele não vai te usar e não vai trabalhar através de você. Então primeiro Deus vai trabalhar através da tua vida, em você, no teu interior, naquilo que você acredita. Depois, se você estiver pronto, Deus vai colocar o vaso no lugar de honra e vai usar para a glória do seu nome. Mas primeiro Ele vai te tratar, primeiro Ele vai te amassar, primeiro Ele vai te provar, primeiro Ele vai te apertar. Depois que Deus fazer isso, Ele vai te usar, Ele vai trabalhar através de você, e o nome dele há de ser glorificado através da sua vida. Você recebe essa palavra? A Bíblia diz que então Elias vai para Serepta, a viúva sustenta Elias. Só que chega um tempo, porque no ministério de qualquer homem ou mulher de Deus, tem um tempo. Deus diz: Elias, sai daí, porque chegou um grande desafio para a tua vida. Chama Acabe e manda ele levar os 450 profetas de Baal, 400 de Acera, para o Monte Carmelo. Lá eu vou revelar quem é Deus. A Bíblia diz que então Elias chama Acabe, ele sobe ao Carmelo. Quando ele sobe, imagina, irmão, você sozinho contra 850 profetas de Baal e Acera. É difícil, mas a confiança de Elias não estava em si próprio. Eu imagino que Elias recebeu a mesma convicção que Davi recebeu quando enfrentou o gigante Golias, porque a proporção de vitória, a probabilidade, segundo a matemática de Davi, vencer Golias era zero, era 1%, 99% era que Golias vencer aquela batalha. Mas tem uma diferença quando nós estamos sem Deus e quando nós estamos com Deus. Vou repetir para ver se você dá glória. Há uma diferença quando nós vamos para a luta sem Deus e quando nós vamos para a luta com Deus. Porque quando a gente vai para a luta sem Deus, a gente vai confiando nas nossas armas. Só que está escrito o seguinte: maldito o homem que confia no próprio homem. Como assim, pastor? É confiar no próximo? Não. Maldito o homem que confia na sua força e no seu poder. Quando a gente vai para a guerra confiando em nós mesmos, a derrota já é garantida. Quando nós vamos para a guerra confiando na nossa força, a derrota já é garantida. Mas é diferente quando o crente vai para a batalha confiando em Deus. O gigante pode até ser grande, mas vai ser derrotado. A luta pode até ser grande, mas vai ser derrotado. A muralha que cerca Jericó pode até ser enorme, pode ser extensa, mas ela vai cair para a glória do nome de Jesus. O rio Jordão pode estar trabalhando a quebrar a terra prometida, mas ele vai se abrir, você vai passar glorificando. O mar vermelho parece impossível, o inimigo vem atrás, mas somente com aquilo que Deus colocou na tua mão, tu vai tocar, o mar vai se abrir, tu vai passar em terra seca, e do outro lado, tu vai fazer um culto de ação de graças com o Miriam e vai cantar: só o Senhor é Deus, só Deus Senhor, só o Senhor, glória. É Deus e só Deus é o Senhor, glória. Então Elias vai, ele não está confiando em si, ele está dizendo: eu vou, mas é 850. Se for um crente frouxo, se for um crente que confia em si próprio, se for um crente que não entende o chamado, ele vai dizer: rapaz, eu vou desistir, rapaz, eu vou entregar, rapaz, eu vou voltar para trás, rapaz, eu vou parar. Mas quando a gente entende, vou dizer um negócio, vou parar aqui, abrir um parênteses, entendeu o que eu estou te dizendo? Quem sabe o que eu estou te dizendo vai entender o que eu vou falar agora. Quando a gente está cheio da presença de Deus, o crente fica ousado. Quando o crente sabe que Jeová está do lado dele, pode vir um diabo, a legião de servir o demônio, mas ele vai passar, chega a autoridade, vai sai da frente, Satanás, porque se você ficar na minha frente, eu vou passar por cima. Crente quando está com comunhão com o céu, crente quando está com comunhão com o céu, ninguém para não, irmão. Só quem tem comunhão com Deus sabe o que eu estou dizendo nessa noite. Quando a gente está em comunhão com os céus, quando a gente está com a nossa confiança em Deus, quando nós sabemos que Deus está conosco na batalha, a gente fica ousado, a gente fica cheio de autoridade, a gente fica cheio de ousadia. O diabo olha e diz assim: eu não vou te chegar perto, porque se eu chegar perto desse crente,
coração, mas eu sei que ele estava cheio. E quando ele chega no Monte Carmelo, que os profetas de Baal preparam o altar, eles começam a se cortar todo, eles começam a clamar. Elias fica tão ousado, que ele começa a fazer chacorrice. Ele diz assim: quem sabe Baal está dormindo, quem sabe Baal está meditando, se cortem mais, clame mais alto, Baal não está ouvindo. Só que chega um tempo que dá meio-dia, aí ele diz assim: vou parar com esse negócio aqui, porque chegou a hora de eu preparar o altar. Aí eles preparam o altar, pegam os cântaros, colocam água. Elias olha para os profetas, todo mundo atônito, e aí chega a autoridade e diz assim: se eu sou homem de Deus, só que a autoridade, porque eu disse para você o seguinte: crente quando está cheio de autoridade é diferente. Você percebe pela forma que ora, pela forma que prega, pela forma que canta. Aí ele chega assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma todo o holocausto e mate a todos os profetas. Quando ele termina de falar, o fogo desce sobre o altar, lambe toda a água no altar. E o que acontece, pastor? O povo olha atônito e diz assim: verdadeiramente este tal de Baal e essa tal de Aserá não é Deus coisa nenhuma. O Deus de Ecaglória, o Deus da igreja do Parque 24, o Deus de Mateus, o Deus de Oscar, o Deus de Evandro. Porque essa pregação, porque quem me deu todo o Espírito Santo, não me pergunte por quê, mas eu tenho uma notícia para te dizer: o que está contigo é
Pessoas que achavam que não tinha mais solução. O Senhor está dizendo: não acabou, não terminou, porque a última palavra é minha, diz o Senhor. Diz o Espírito Santo à sua igreja: não terminou. A última palavra é minha. Diz o Senhor. Até se é capaz, se é Aramandorosé. Para quem não está acostumado, isso aqui é a Assembleia de Deus. Uma igreja que está sobre fogo. E como diz os pentecostais, vai ser arrebatada do fogo. Mas é como disse, quem direciona é o Espírito Santo. O que ele mandar falar, eu falo. No dia que eu deixar de falar o que ele mandar, eu deixo de pegar. Porque não é mais ele. O Espírito Santo diz à igreja: é noite de abundante chuva. É de acer onde Deus vai usar pessoas para abençoar vidas aqui na noite de hoje. Pessoas vão bater em sua porta, diz o Senhor. O Senhor não está direcionando, quer mais nenhuma. Pessoas irão bater em sua porta e dizer: o Senhor me mandou vir aqui. Você tem orado, você tem chorado. Até a toa você tem pedido, e assim diz o Senhor: eu mostrarei a você que eu sou Deus na tua vida, que eu sou Deus na tua casa, que eu sou Deus na tua família, porque eu cuido, porque eu desejo defenderesta, eu guardo, eu sou Deus que abre porta onde não existe porta para abençoar. Só quem serve a esse Deus. Quem serve a Baal, deixa eu falar, mas quem serve ao Deus Jeová, feche os seus olhos, continua orar, cerrando a mão. Espírito Santo, a tua igreja está com a mão levantada. E eu sinto a tua presença no meio da tua igreja. O meu corpo está pegando fogo da unção e da graça dos céus. Mas eu quero te pedir agora, Espírito Santo, Espírito que está comigo neste altar, Espírito que está comigo no meio desta igreja, eu te peço agora, Senhor, que o crente que ouviu, que entendeu, que recebeu esta palavra, ele possa sentir a chama que está sobre a minha vida, que esteja sobre a vida dele, que esteja sobre a vida dela, Senhor, que o teu Espírito Santo traga sobre a vida dele, sobre a vida dela, um renovo espiritual agora, que o Senhor coloque sobre a boca dele variedade de línguas estranhas,